Olá, nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui, professor Cláudio Henrique, mandando aquele alô. Saudade de vossas pessoas, dessas tardes divertidas que a gente tinha na escola, do lanche da tia Selma, vocês dando trabalho, etc e tal. Não sei quando a gente volta para a sala de aula para matar essa saudade, mas por enquanto a gente vai trabalhando aqui à distância, correto? Essa é uma aulinha de revisão, já que nós temos uma avaliação programada para a semana que vem, e eu gostaria muito que vocês realmente prestassem atenção, acompanhassem com muito carinho, ok? Espero a visita de vocês lá nos fóruns do GR8, tem informação nova. E amanhã eu tenho um momento preparado para atender vocês aqui online, certo? Numa teleaula. Eu vou mandar o link desse canal para vocês acessarem a teleaula, para a gente bater um papo, tirar dúvidas, matar um pouquinho da saudade, tá bem? Bom, eu vou iniciar a aula, vocês vão deixar de me ver aqui falando, não quero assustar ninguém por muito tempo. Ah, cá estamos nós, tá bom? Detalhe, vocês estão me vendo aqui no cantinho durante um certo período, mas eu vou desaparecer dali e continuo aqui em segundo plano explicando a nossa aula, certo? Bom, vamos lá. Só um minuto, deixa eu lembrar como que eu faço para tirar minha carinha ali do canto. Aham, aham. Feito. Bom, nesse primeiro bimestre, na disciplina de geografia, a gente trabalhou a própria ciência geográfica, como a ciência do espaço, que permite construir conhecimento do mundo. Nesse estudo, abordamos os conceitos que a geografia trabalha, ou seja, as categorias de análise, e dessas duas categorias, as mais importantes, as que foram nosso objeto de estudo, são a categoria região e a categoria território, ou seja, os conceitos essenciais que nós usamos na geografia para falar do espaço, além dos conceitos de paisagem, de lugar, que a gente aborda mais adiante também. O nosso principal objetivo no primeiro bimestre foi estudar a regionalização do espaço mundial, ou seja, como dividir o espaço mundial para compreendê-lo e exercer sobre ele um controle. Nessa abordagem, nós falamos da organização do espaço durante a Guerra Fria, quando a economia se manifestava sob controle de dois polos. Nós falamos do mundo bipolar. E, finalizando essa nossa discussão de primeiro bimestre, falamos sobre o fenômeno da globalização da economia, como uma característica da terceira revolução industrial. E aí, vocês estão prontos para a gente relembrar isso tudo? Então vamos lá. Primeira coisa importante, para quem deseja falar sobre geografia, é entender o sentido da palavra e, a partir daí, falarmos da própria essência do estudo da geografia. Algumas pessoas se sentiriam tentadas a traduzir a palavra geografia meramente como estudo ou descrição do espaço. A gente sabe que a geografia vai um pouquinho além, correto? Bom, nós, estudantes de geografia do nono ano, sabemos que a geografia é a ciência do espaço. Espaço é a palavra-chave em geografia. Quando eu digo geo, mais do que o planeta Terra necessariamente, a tradução exata da palavra geo é espaço. E se a geografia é a ciência do espaço, quando ela o estuda, o que ela quer explicar? O que eu quero saber a partir do estudo do espaço? Pode parecer difícil para outras pessoas, mas para vocês, estudiosos e atenciosos, isso é fichinha. A gente sabe que o espaço é o objeto de estudo da geografia. Se há um objeto de estudo, há um objetivo, ou seja, aquilo que eu quero conhecer quando estudo o objeto. Nesse caso, o objeto de estudo da ciência geográfica é a relação que se dá entre a sociedade, ou seja, os seres humanos, e a natureza.
uma vez que é a relação da sociedade, o trabalho da sociedade sobre o espaço natural que produz o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. Como toda ciência, a geografia tem um método de trabalhar e abordar o espaço. Por conta disso, nós temos as chamadas categorias de análise da geografia. As categorias de análise são, literalmente, ferramentas disponíveis para que a gente possa compreender o espaço. Observe. O espaço pode ser, ao mesmo tempo, paisagem, lugar, região, território. Perceba que paisagem é o espaço visível, que eu percebo com os meus sentidos, principalmente a visão. Lugar é o espaço vivido, aquele espaço com o qual eu me identifico pela vivência cotidiana, aquele espaço ao qual eu sinto que pertenço. Quando digo, por exemplo, meu bairro, minha escola, minha cidade, eu não estou dizendo que o bairro, a escola e a cidade me pertencem. Pelo contrário, eu estou dizendo que eu pertenço àquele espaço, eu me identifico com ele. Aquele espaço é o meu lugar. Outras duas categorias muito importantes para o nosso trabalho são as categorias região e território. Essas duas categorias, região e território, são fundamentais para o ensino ou estudo da geografia, porque são categorias políticas. São categorias políticas porque são fundamentais para o exercício de poder sobre o espaço. A geografia é uma ciência importante e os governos têm uma necessidade muito grande do conhecimento geográfico para exercerem as suas funções. Observem essa tela. Eu, particularmente, nunca joguei esse joguinho aí, War. Falei certo? Eu não falo francês? War. Eu sei, entretanto, que o War é um jogo de estratégia. Você precisa conhecer o espaço, definir estratégias para dominar esse espaço, vencendo a guerra. É interessante porque, nessa mesma perspectiva, existe um livro que foi escrito por um escritor japonês, ou melhor, chinês. Nessa altura do campeonato, nem sei dizer muito, até porque não há muita certeza que esse cara existiu mesmo, Sun Tzu. Porém, o livro A Arte da Guerra existe. E nesse livro, ele discute uma série de informações e estratégias importantes para aquele que pretende vencer a guerra conseguir esse intento. E há um trecho nesse livro em que ele fala especificamente da geografia. Tirei um trechinho para vocês ouvirem. Ele diz o seguinte: o espaço, como o tempo, não é menos digno de nossa atenção. Se o estudarmos bem, teremos a noção do alto e do baixo, do longe e do perto, do largo e do estreito, do que permanece e do que não cessa de fluir. Resumindo, ou eu conheço o espaço e venço a guerra, ou não conheço o espaço e estou fadado a perdê-la. Bom, quando falo de conhecer o espaço, a categoria da geografia mais importante é a categoria região. Região não é apenas uma área qualquer que tenha nome. Região é uma porção estrategicamente definida do espaço. Para nosso entendimento, vocês vão se recordar, eu trouxe para a sala de aula essa tela. Nessa tela, eu tenho um diagrama bem didático para a gente entender o conceito de região. Aqui, esse quadro verde representa o espaço e cada uma dessas figurinhas animadas que estão distribuídas ali representam características quaisquer do espaço, certo? Observem uma coisa.
Se eu quero delimitar no espaço a área de ocorrência das pombinhas brancas da paz celestial, vou marcar o espaço inteiro? É claro que não. A gente percebe um determinado trecho, um determinado pedaço desse espaço, uma área distinta, que se identifica pela alta presença dos pombinhos batendo asas, enquanto que fora dessa região, esse fenômeno, essa característica, não é presente. Quando defini que queria delimitar no espaço a área onde ocorrem os pombinhos, eu defini um critério de regionalização. Critério de regionalização é literalmente o aspecto que eu escolhi para criar a região, para dividir o espaço. Nesse sentido, é interessante perceber que, compreendido o critério de regionalização, o conceito de região, eu posso explicar a organização do espaço a partir daí. Observe nessa tela, por exemplo, o espaço mundial. Aqui eu tenho um diagrama explicando conceitualmente, vamos dizer assim, como o mundo estava dividido durante o período da Guerra Fria. A gente chamava de mundo bipolar ou economia bipolar, porque nesse momento o mundo estava dividido literalmente entre dois centros mundiais de comando. Um centro liderado pelos Estados Unidos e outro centro liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga URSS. Perceba que estes dois países exerciam um grande poder no mundo. Eram dois centros de comando, ou dois polos econômicos. Daí chamarmos o mundo, nesse período, de mundo bipolar. Se falo do mundo bipolar, uma ótima pergunta é em relação a como se estruturava o poder nesse tempo, já que a gente tinha uma divisão do planeta entre primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Aqui eu preciso de uma atenção muito grande. Muito provavelmente vocês tiveram contato com essa expressão primeiro mundo como significado de país rico, desenvolvido. E nessa mesma lógica, terceiro mundo a gente entendia como se fosse um grupo de países subdesenvolvidos e pobres. Pela dedução, se primeiro mundo, países desenvolvidos, terceiro mundo, países pobres, a gente tende a entender, né, tende a concluir que segundo mundo seriam os países em situação intermediária, que nem eram muito desenvolvidos, nem muito subdesenvolvidos. E aqui surge um grande equívoco. Isso porque essa divisão do mundo é uma divisão geopolítica e geoeconômica, mais geopolítica do que econômica. Então vamos entender uma coisa importante aqui. Quem era o primeiro mundo? Um grande equívoco que os meus prezados estudantes cometem é pensar que os Estados Unidos eram o primeiro mundo. Não. Primeiro mundo eram os países capitalistas industrializados e desenvolvidos, antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria. Nesse sentido, os Estados Unidos não eram o primeiro mundo, eles faziam parte do primeiro mundo. Ou, melhor dizendo, eles eram componentes do primeiro mundo e, durante a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, tornaram-se o líder desse grupo de países. O segundo mundo, por sua vez, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que surgiram como uma grande potência após a Segunda Guerra Mundial.
A União Soviética foi o primeiro país do mundo a adotar o sistema socialista como meio de produção. Perceba que o sistema socialista é completamente incompatível com o sistema capitalista. Por isso, a União Soviética aparece como um segundo centro mundial de poder. Lembrando que os países do primeiro mundo já exerciam seu poder há muito tempo. O que muda com a Segunda Guerra é que os Estados Unidos passam a ser líder daquele grupo. Nesse momento, surge um segundo centro mundial de poder, com um sistema econômico diferente, que era o socialismo, concorrendo com aquele primeiro grupo. Por isso, a União Soviética foi chamada de Segundo Mundo. Não é que ela fosse mais poderosa ou menos poderosa. Aqui, essa classificação, como primeiro e segundo mundos, não é uma classificação da grandeza de poder. Aqui, a classificação é meramente cronológica. Até porque a gente vai lembrar que nessa competição entre os dois grupos de países, a União Soviética conseguiu ser pioneira em vários aspectos, correto? Bom, deem uma olhada neste gráfico que eu elaborei e apresentei para vocês em sala de aula. Quem se recorda? Esse material foi disponibilizado no site do nosso colégio. Alguns de vocês devem tê-lo baixado e talvez tenham no seu computador. A pergunta aqui é fundamental. Por que primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo? É interessante que nessa classificação de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, a palavra mundo aqui tem um significado geopolítico importante. Ela significa centro mundial de poder. Se eu observar esse gráfico, vou perceber que o grupo de países que formaram o primeiro mundo já exerciam seu poder desde o período das grandes navegações. Eles consolidaram esse poder, esse domínio sobre o mundo na primeira revolução industrial. Vou perceber, inclusive, que a União Soviética, nesse período, não existia. Existia a Rússia. E a Rússia acabou passando por uma série de crises políticas, econômicas, e durante a Primeira Guerra Mundial, ela simplesmente estava em crise tão profunda que abandonou a guerra e passou por um período de intensa guerra civil. Ao fim dessa guerra civil, da Revolução Russa de 1917, 1918, a gente tem o surgimento da União Soviética. Veja, o socialismo na União Soviética começa nesse período. Vamos perceber que ali em 1945 temos a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética aparece como uma grande potência. Nesse período, ela luta ao lado dos Estados Unidos. Perceba que amigos de verdade eles nunca foram, mas naquele momento tinham um inimigo em comum para combater, certo? Terminada a Segunda Guerra Mundial, começa um período de grande disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Esse período que vai do fim da Segunda Guerra Mundial até 1991, quando a União Soviética se dissolveu, nós chamamos de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Não foi uma guerra de fabricantes de geladeira. Não foi uma briga entre pinguins raivosos. Nem foi uma briga no gelo. A Guerra Fria foi chamada assim porque seus dois protagonistas evitaram a todo custo declarar oficialmente uma guerra, porque ambos tinham tecnologia militar extremamente moderna, dominavam a bomba atômica, e uma terceira guerra mundial seria catastrófica para todo mundo. Por favor, não podemos dizer que a Guerra Fria foi uma guerra de ameaças. Ela foi uma guerra no sentido complexo da palavra. Por quê?
Se entre os dois protagonistas a declaração oficial de guerra não existiu, na periferia do mundo, vários lugares foram afetados por essa disputa. A Alemanha foi dividida em duas. A Coreia foi dividida em duas. No Vietnã, tivemos uma das mais sangrentas guerras da história. Então, a Guerra Fria não foi necessariamente fria. Mas esse termo é utilizado porque seus dois protagonistas não tinham coragem de enfrentar-se diretamente, porque não eram bobos. Ambos sabiam que isso não ia dar certo para ninguém. Bom, a Guerra Fria acabou. A divisão do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo deixou de fazer sentido, já que o segundo mundo dissolveu-se junto com a União Soviética. Então, hoje, como regionalizar o espaço? Como classificá-lo? Bom, temos várias classificações em voga hoje, mas para entendê-las, nós precisamos relembrar alguns conceitos. Aqui eu tenho alguns critérios de regionalização do espaço mundial. O critério geográfico, o critério geoeconômico e o critério geopolítico. Aqui vamos brincar um pouco com os sentidos das palavras, ok? Primeiro, geográfico. Geo significa espaço. E gráfico vem da lógica de estudo. Então, se geográfico é geo, que é espaço, mais estudo, geográfico diz respeito à classificação do espaço segundo a sua localização. Veja, usando os critérios básicos da geografia, a ciência do espaço. Nesse sentido, as referências são o Equador e Greenwich. Veja, os países nessa classificação geográfica são classificados segundo sua localização. Quando uso a expressão geoeconômico, geo continua sendo espaço associado à ideia de economia. Logo, um critério geoeconômico, significa que o espaço está sendo classificado segundo o critério econômico. Por último, geopolítico vem de geo, espaço, mais política. Política tem a ideia de poder, como nós bem vimos em sala de aula. Política, lá na língua grega, vem da arte ou da habilidade de governar, de exercer um poder sobre outras pessoas. Então, geopolítico é o espaço classificado segundo o critério do poder político, de comando dos países. É importante a gente lembrar que os critérios geoeconômico e geopolítico estão associados, pois o poder econômico está associado ao poder político. Então, eu posso literalmente dizer que a classificação geoeconômica e geopolítica é como um país é classificado no espaço segundo a sua política, a sua influência política e seu poder econômico. Não se esqueçam, aqui a palavra geo significa especificamente espaço. Daí lembramos o que falamos agora há pouco. Geografia é a ciência do espaço. Nesse nosso primeiro momento, percebemos que essa classificação do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo já não valia mais e começamos a abordar outras formas de regionalização do espaço. Aqui eu tenho o mapa da página 5 da apostila de vocês. Nós já fizemos essa tarefa, inclusive fizemos a correção online agora nesse regime de educação à distância por conta da quarentena. Quem não fez a correção, trata de correr atrás e fazer, porque, olha lá, eu não posso beliscar ninguém de longe, mas um dia a gente volta e eu belisco pessoalmente. Brincadeira, vou beliscar não, vou só passar medo em vocês. Mas deixando a brincadeira de lado, deem uma olhada nesse mapa. Vocês percebem que a divisão norte-sul aqui não é geográfica, é uma divisão geopolítica. Geográfica seria se os países estivessem classificados ou separados, considerando a linha do Equador, que é quem divide o mundo em hemisférios norte e sul.
Isso não acontece. A linha faz curvas. Percebam que a Austrália está no hemisfério sul, mas a Austrália é um país do norte. Aqui, norte tem um sentido geopolítico e não geográfico. Mas, professor, por que chamaram o norte geoeconômico de norte? Porque, num primeiro momento, os países mais poderosos do mundo que estavam localizados na Europa estavam realmente na porção mais ao norte do planeta. A expressão países do norte se popularizou, mas hoje precisa ser atualizada para fazer sentido. Então, observem esse detalhe. Países do norte não são obrigatoriamente países localizados no hemisfério norte. São países com alta capacidade geopolítica e econômica. Países do sul, por sua vez, não são necessariamente países localizados no hemisfério sul, mas são países economicamente menos desenvolvidos. Eu não vou me aprofundar nessa aula, mas é necessário lembrar que, dentro desse grupo de países subdesenvolvidos, eu tenho outras várias classificações possíveis. Vale a pena lembrar, por exemplo, que Brasil, África do Sul, Índia e China são considerados países emergentes, fazem parte daquele grupo denominado BRICS. Percebam que a Rússia, apesar de ser um país do norte geopolítico, está num grau de desenvolvimento econômico relativamente intermediário. Também faz parte desse grupo de países chamados de BRICS, ou potências emergentes. Lembremos ainda que aqui na América Latina, México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina são chamados de outros países emergentes. Eles também têm uma economia dinâmica, mas não tão dinâmica e importante quanto os dos chamados potências emergentes, ou grupo dos BRICS. É interessante abordar mais a fundo essa questão geopolítica, porque essa expressão países do norte passou a significar países poderosos. Construiu-se uma ideia de que o norte é poderoso e o sul não. E, inclusive, uma ideia bem discutida, que é o chamado eurocentrismo. Eurocentrismo é a tendência de a Europa ser chamada ou considerada centro do mundo. Aqui a gente tem uma tirinha bem interessante, em que um personagem de um cartunista argentino, que agora me falha o nome, aliás, falha nada, está escrito bem ali no cantinho, Quino. Essa personagem, Mafalda, discute essa questão com uma coleguinha chamada Liberdade. Então, observe o seguinte: mas, Liberdade, você está pondo ao contrário. Ao contrário, com relação a quê? A Terra está no espaço e o espaço não tem em cima nem embaixo. Esse negócio do hemisfério norte ser o de cima é um truque psicológico inventado pelos que acreditam estar em cima para nós que acreditamos estar embaixo continuar acreditando que estamos embaixo. O pior é que se continuarmos acreditando que estamos embaixo, vamos continuar embaixo. Mas a partir de hoje, acabou-se. Onde você estava, Mafalda? Não sei, mas alguma coisa acabou de acabar. A tirinha parece confusa, mas não é tanta. Vamos lembrar uma coisa importante? A gente falou do slogan do Mercosul. A expressão nosso norte é o sul é o slogan, é o lema do Mercosul. Vocês perceberam que nesse slogan a palavra norte tem sentido geopolítico? Ou seja, norte de comando, de poder? Quando eu digo eu estou desnorteado, não quer dizer que eu não sei a direção do Polo Norte. Significa que eu não sei o que fazer. Olha, vou nortear a sua pesquisa. Estou dizendo que vou dar caminho, orientação, comando de como você fará uma tal pesquisa. A palavra norte tem sentido geopolítico, de poder. Por outro lado, quando dizem nosso norte é o sul, a palavra sul não tem sentido geopolítico, é o sul geográfico mesmo, já que os países do Mercosul estão localizados no extremo sul da América do Sul, ou seja, no hemisfério sul. Perceberam como esse jogo de palavra brinca com o sentido geográfico
e com sentido geopolítico? Bom, é interessante perceber que essas classificações são importantes, mas hoje o mundo, mais do que nunca, está integrado. Tanto os países do norte quanto os países do sul, as potências tradicionais, as potências emergentes, os outros países emergentes, os outros menos industrializados, menos globalizados, de uma forma ou de outra, todo mundo está interligado. Ninguém está fora dessa história. Aqui vale a pena lembrar uma das coisas que expliquei para vocês nos nossos primeiros dias de aula, o conceito de economia. Lembram-se? Como eu posso definir economia de forma bem direta? Ora, economia são os processos de produção, circulação e consumo de bens, mercadorias e serviços. Recomendo de novo, prestem atenção nesse conceito, porque quem for até a internet, procurar no Google, consultar a Wikipédia, não vai entender nada. A Wikipédia vai achar que você quer conhecer o conceito da ciência econômica, que é uma coisa muito mais complicada. Deixe isso para lá. Se economia se traduz na produção, na circulação e no consumo de bens e mercadorias e serviços, ora, hoje essa economia acontece em nível global, envolve o planeta inteiro. Existem empresas que atuam no mundo todo. Coloquei algumas como exemplo: a Sony, a LG, a Samsung, a Coca-Cola. Essas empresas atuam em todo o território mundial. E a facilidade que elas têm de atuar, ou seja, a facilidade que a globalização tem de existir, é facilitada em muito pelas facilidades das telecomunicações, uma característica da terceira revolução industrial. Então, hoje eu consigo acessar o mundo na palma da mão com um aparelho celular. Eu consigo, através da internet, me comunicar em tempo real com pessoas em qualquer lugar do planeta. Então, eu posso concluir dessa análise três coisas. Primeiro, a economia leva a uma maior integração entre os países do mundo. Fato. As telecomunicações, uma característica bem desenvolvida na terceira revolução industrial, facilitam esse processo. E por último, as multinacionais ou transnacionais são fortes motores desse processo. Multinacional era o termo com o qual a gente denominava as empresas que agiam no mundo todo. Transnacionais são um termo mais recente, significa no fim a mesma coisa. Transnacionais porque as empresas elas não se fixam ou se prendem a uma nação, elas rodam pelo mundo. Algumas empresas, por exemplo, nasceram em um lugar e migraram para outras. Eu dei esse exemplo para vocês quando falamos da AOC. Não vou explicar de novo nessa aulinha, vou olhar o caderninho e relembrar. Bom, para a gente finalizar essa nossa aula, preciso lembrar um aspecto muito importante que faz ligação com o que vocês estudaram no 8º ano, no ano passado. Lembram quando falamos das fontes de energia? Qual era a fonte de energia mais importante na primeira revolução industrial? Carvão mineral. E em seguida, a água. Já a partir da segunda revolução industrial, a fonte de energia mais importante se tornou o petróleo. E é interessante perceber que de lá para cá isso não mudou. Há uma busca contínua por outras fontes de energia, fontes alternativas mais seguras, inclusive, mas, infelizmente, o petróleo continua sendo a fonte de energia mais importante do planeta. E haja poluição, e haja guerra fiscal, e haja guerra de verdade, e haja derramamento de óleo nos oceanos, e a vida segue. Veja, o petróleo continua sendo a mais importante fonte de energia do mundo. Mesmo com a adoção de fontes alternativas de energia, o petróleo tem papel fundamental na economia mundial. Para fechar de vez, só preciso dar alguns recadinhos para vocês. Crianças, acessem os fóruns do GR8 através do navegador de internet.
O aplicativo não funciona direito. Não adianta tentar acessar pelo aplicativo, que é facinho, que ele já guardou seus dados de login. Não funciona. O site foi atualizado com uma série de novidades que não existiam, porque a finalidade dele não era de aula à distância. Ele foi adaptado para essa nova realidade. Então, muitas novidades estão sendo implementadas e outras ainda continuarão. E o aplicativo simplesmente não reconhece essas atualizações. Ele não consegue visualizá-las. Por isso, é importante que vocês acessem o GR8, principalmente os fóruns, a partir dos navegadores. Entra no seu computador, abre o Google Chrome, digita o endereço certinho, entra, faz login e pronto. Ou mesmo no seu telefone. Entra lá no Google Chrome, no Internet Explorer, no Microsoft Edge, sei lá, você escolhe o seu navegador por gosto. Vou aproveitar para implorar, pelo amor de Jesus. Gente, respondam os fóruns, pelo amor de Deus. Eu estou aqui sozinho, abandonado à beira da morte, à míngua. Se vocês responderem o fórum, eu fico feliz, já desisto de morrer ali no canto de tristeza. Eu estou usando um pouco de exagero, porque vamos ver se sensibiliza esses coraçõezinhos. Porque eu fiz postagens nos fóruns e tive pouquíssimas respostas. E acredito que é porque vocês estão acessando pelo aplicativo e não estão conseguindo ver minhas postagens. Outra coisa importante, anota meu e-mail profissional, claudiohribeirogel@gmail.com, ok? Observem atentamente essa última postagem, porque amanhã, sexta-feira, eu tenho um horário que estarei online para atender vocês. Até lá, eu mando um beijão, um abraço para vocês, tá bem? Tchau, pessoal. Bye. Saindo.